desenvolvemos projetos juntos na FGV, a gente sempre se encontra nos eventos, e ela é uma profissional extremamente especializada e gabaritada no tema da educação midiática, e vocês vão ter hoje uma aula, não tenho dúvida, uma aula incrível. Então, quero apresentar vocês, né, apresentar hoje para vocês a professora que vocês terão. Provavelmente muitos de vocês aqui já conhecem. Então, Janu, seja muito bem-vinda, né, a esse curso do Educando Direito. Obrigada por atender aí ao nosso convite, por se dedicar a dar essa aula aqui hoje. E eu vou só te apresentar e já passo a palavra para você, tá bom? Então, Januária Alves, olha só, gente, prestem atenção no currículo dela resumido, eu vou resumir aqui, porque senão a gente ia tomar, né, boa parte da aula só falando do currículo dela. Então, quem vai dar aula para vocês hoje é a Januária Alves, mestre em Comunicação Social pela ECA USP, jornalista, educomunicadora, infoeducadora, storyteller, autora de mais de 50 livros infanto-juvenis, 2 vezes vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, também agraciada com o Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos e um Prêmio Abril de Jornalismo. Ela é colunista do Nexo Jornal, da Revista Educação, da Revista Emília, do blog das Letrinhas, da editora Companhia das Letras, e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, do Grupo de Pesquisa de Jornalismo, Direito e Liberdade da Escola de Comunicação e Artes e do Instituto de Estudos Avançados da USP, e da Mil Alliance, e Aliança Global para Parcerias em Alfabetização Midiática e Informacional da Unesco. Esse é o currículo resumidinho da nossa professora de hoje, Januária. Januária, uma alegria imensa ter você aqui e sermos agraciados aí com tudo isso que você vai nos passar nessa aula de hoje, que vai falar da influência das redes sociais no comportamento dos adolescentes. E já quero fazer um aviso aqui, um chamado para ninguém esquecer da próxima aula, que será na terça-feira que vem. A gente vai falar de masculinidade tóxica com o professor, doutor, também renomadíssimo, Rubem Bolos, médico e presidente da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão. Então, não percam também a próxima aula na próxima terça. Janu, a palavra é sua, fique à vontade, e estamos aqui para ouvi-la, porque realmente sabemos aí que temos muito a aprender com você. Oh, muito obrigada, Kelly. Boa noite a todos e todas. Para mim é uma honra estar aqui, né? Vi o nascimento aí do Instituto Educando Direito, né? Você e a Alessandra são 2 advogadas especialíssimas, né? Porque na área do direito, ter quem se especializou numa questão tão complexa quanto o direito digital é um privilégio, né? Então, dei muito boas-vindas quando vocês criaram o Instituto e fico muito honrada em poder contribuir aqui, trocando as minhas experiências, né? Eu sempre falo que o currículo nada mais é do que um correr das coisas, né, da vida da gente. E eu já tenho digamos, uma certa caminhada aí. Eu comecei muito jovem, tá? Então, deu para fazer muita coisa. Mas o importante mesmo são esses encontros, né? Essas trocas. Então, eu sempre aprendo muito com vocês. E eu sei que é um curso que a gente vai ter aqui muitos educadores, que eu respeito muito, e acho que estamos num momento muito complicado, né, não só para a educação e para a comunicação, mas para o mundo, né, de uma forma geral. Educar nos dias de hoje realmente não que em algum momento da história da humanidade tenha sido fácil, nunca foi, né, mas a gente agora, a sensação que eu tenho é que o desafio, ele é mais desconhecido, né, ele muitas vezes nos ameaça. Então, eu sempre falo, eu não trago respostas, eu trago mais questões para a gente pensar juntos, porque eu acho que isso que é importante, né? Muitas vezes as pessoas vão fazer um curso, assistir uma palestra em busca de uma receita.
né? E eu sempre digo, em educação, em comunicação, não tem receita, porque a gente está falando de seres humanos que são únicos e plurais e complexos. Então, a gente tem mais é que seguir juntos. Então, quando a gente reúne um grupo, como a gente está reunido aqui nessa noite, a gente está reunindo, na verdade, energias, pensamentos, para justamente encontrar maneiras de lidar com a realidade, porque é essa que temos no momento. Então, eu acho que a gente faz muito bem de se unir, né, e buscar juntos saídas, porque elas sempre existem e existirão. Então, eu fiz uma apresentação, que eu vou passar em PowerPoint, mas a minha ideia foi trazer para vocês, né, como a gente vai falar sobre o comportamento adolescente, e eu tenho já como prática, já mais de 30 anos que eu tenho estudado educação midiática, que na minha época nem chamava isso, chamava leitura crítica da comunicação. E a minha tese de mestrado já era como usar o jornal em sala de aula, e eu fiz a minha pesquisa por meio das crianças, né, e dos adolescentes. Então, eu gosto muito daquela frase que os próprios adolescentes falam, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, eu trouxe falas dos adolescentes também, para a gente ouvi-los, para a gente refletir sobre o que eles estão nos dizendo e, eventualmente, não estão nos dizendo também, né, para que a gente possa exercitar a nossa escuta. Né? A gente está num mundo onde todo mundo fala muito, escuta pouco, né? Onde todos têm opiniões sobre tudo, né? Agora, os fatos, as evidências, aí fica mais complicado. Então, eu acho que é sempre um exercício da gente, como pai, mãe, educador, educadora, né? Enfim, a gente tem este compromisso, né? Em ouvir as pessoas sobre as quais a gente está falando, e no caso, são os adolescentes. Então, vamos lá, eu trouxe alguns vídeos, a ideia é ser um bate-papo mesmo, eu vou lançar aqui algumas questões, e gostaria muito de ouvir vocês, né, que vocês também trouxessem questões que estão inquietando vocês, eventualmente algum comentário, alguma coisa que vocês fizeram ou descobriram que foi interessante sobre esse tema, porque essa é a ideia do bate-papo e das trocas. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo a apresentação? Está tranquilo, Kelly? Tá a tela cheia. Legal. Bom, eu coloquei aqui uma imagem sobre o que seria adolescer em tempos líquidos, né? Eu acho que é essa coisa aí de muitas imagens ao mesmo tempo, né? De muitas coisas dentro e fora das telas. Então, já essa imagem me trouxe essa questão do mundo complexo, muito multifacetado, né? Com múltiplas coisas para a gente fazer, pensar e agir. Né? Nunca, talvez, na história da humanidade, a gente tenha tido acesso a tantas informações. Né? Tem um termo, inclusive, que os pesquisadores cunharam, que chama infoxication, né? Ou seja, nós estamos intoxicados de tantas informações. Então, vocês imaginem as crianças, os adolescentes com cérebro, informação, né? Como é que é lidar com essa avalanche de dados, de vídeos, de podcasts, de áudios. A gente sabe que o cérebro humano não tem capacidade de absorver tudo isso. Então, temos esta imagem aqui para abrir a nossa reflexão. E aí, eu trouxe para vocês uma fala, eu apresento um podcast, que é um privilégio, em que eu e a Laura Matos, que é jornalista também, ouvimos os jovens, né, crianças, já diria mais adolescentes e jovens, né, e eles nos contam como é a relação deles com as redes sociais. É um podcast que é do Instituto Vério, que hoje faz parte do Instituto Felipe Neto, e a gente já tem 2 temporadas, estamos aí planejando a terceira. Ele era só podcast, agora ele é também videocast,
onde a gente tem o privilégio de abrir os microfones, né? Temos ido a escolas, quando a gente não vai presencialmente, vai virtualmente, mas no Brasil inteiro, para ouvir o que eles estão dizendo, né? Então, vamos lá, por onde começamos? A internet, o alcance é muito grande, né? Então mais pessoas vão ver o bullying, ou seja, são mais pessoas te atacando também. A internet vai ficar registrada eternamente. Isadora. Qualquer um que pesquisar, qualquer um que vê, vai achar o cyberbullying, vai achar aquele comentário. E as coisas da internet acontecem muito rápido. Por exemplo, eu comento na foto de uma pessoa, de uma amiga. Eu posso tirar o print e mandar num grupo de amigos, e esses amigos vão mandando no grupo, daqui a pouco a escola inteira tá sabendo, questão de minutos, horas. Então é uma coisa muito complicada a internet. É um ciclo sem fim, né? Por ser na internet e ser anônimo, e também chegar num alcance muito maior de pessoas, eu já passei por experiências de contas fakes, tipo, de escola antigas, e que acontece nessa escola, pessoas criam contas para falar, tipo, segredos de pessoas da escola. E isso acaba chegando em todo mundo da escola, porque, tipo, todo mundo vai seguir, porque todo mundo também não tem o senso de ir lá denunciar a página, tipo, pedir, tipo, chegar no direct, pedir pra não, tipo, difamar as pessoas, sabe? E aí acabam espalhando o segredo das pessoas, sabe? Bem difícil isso. Vocês veem que, inclusive, a adolescente se emociona, né, nessa fala. É porque, assim, provavelmente quase todos os adolescentes, procuramos alguém pra falar, nossa, eu me identifico com essa pessoa. Nossa, ela parece muito comigo. E é muito raro você achar alguém assim, ainda mais na internet. Então, o que você faz? Já que eu não me identifico com a pessoa, eu vou tentar me tornar parecida com a pessoa. E eu acredito que aí vem o problema. Porque aí você não quer ser você. E você na rede social, você não é você. Você cria um personagem. E aí, eu acho que aí chega o problema da nossa saúde mental. A gente não consegue fingir o tempo todo. Em questão racial também. Você não via uma Barbie negra, por exemplo. Então, assim, eu não queria ser uma Barbie negra. Eu queria ser a Barbie loira do corpinho perfeito. Porque não tinha Barbie negra pra eu querer ser. Ou no desenho, a princesa era a loira dos olhos azuis. Então, eu não queria ser a negra. Não tinha negra pra me identificar. Então, eu acabava querendo ser a pessoa. E eu acho que isso é um problema muito grave na nossa sociedade. Que, graças a Deus, tá mudando. Um depoimento também muito, muito forte dessa menina. E eu trago aqui para vocês, né, quer dizer, a fala deles é uma fala que já vai nos dando ideia de como eles se sentem, né, e eu trago uma fala de uma psicanalista educadora, né, que foi minha professora também, e que ela diz uma coisa muito interessante para a gente começar a pensar, né, ela diz que a gente é uma sociedade muito oral, né, uma sociedade voraz. E, por isso, a gente tem uma forte tendência a suprir oralmente os nossos filhos, né? Não à toa, a gente tem uma sociedade de obesos. Cada vez mais a obesidade está chegando na infância, né? E ela diz bem isso, que não significa só dar objetos de consumo ou comida, mas significa que a gente anda falando por eles, né? E isso é muito contraditório, porque o tempo todo a gente fala assim, as crianças precisam ter o direito de falar, o direito à palavra, temos que fazer com que elas exerçam o protagonismo juvenil, temos que empoderar as crianças e os jovens, né? Mas o quanto que a gente está dando para esses adolescentes o direito à palavra mesmo, né? Inclusive, ela dá um exemplo, né? Olha, eu não quero fazer inglês, judô, tênis, eu não quero ter uma agenda de executivo, eu preciso ter tempo livre, eu preciso brincar à vontade, né? E ela diz isso, né? O modelo oral dessa sociedade que está adoecida, né? É encher e encher a criança, porque parece que ela tem que ser preenchida o tempo todo, né? Um dos grandes teóricos sobre a infância, ele dizia que a gente acha que a criança nunca ela é um vir a ser, né? E aí isso é um problema, porque na verdade a criança está inteira e completa com a idade que tem. E o objetivo é que ela amadureça e que a gente possa mediar e auxiliar nesse amadurecimento.
E como é que alguém vai amadurecer sem conseguir falar sobre o que sente, sem conseguir construir um repertório para dar suas opiniões, para falar o que acha do mundo, para falar sobre si, sobre os outros? Então, eu acho que a adolescência hoje tem acesso a essa miríade de informações, mas fala muito pouco sobre como essas informações os influenciam, né? Que é o nosso tema aqui. Trouxe para vocês, tem um projeto muito bacana, um projeto em inglês, que chama Five Rights, que são sobre os 5 princípios fundamentais, né, da educação para adolescentes, e eles coletam de tempos em tempos também opiniões, né, fala dos adolescentes. E eu gosto muito quando esse jovem pergunta, né, somos realmente indivíduos em vez de somente algoritmos? E tem sido uma discussão, né, nesses tempos digitais. Eu lembro que no próprio podcast tem uma menina que ela fala assim, muito espantada, né? Ela fala assim, como que o algoritmo parece me conhecer mais do que eu mesma? Mas como que eu faço para fugir do algoritmo? Porque eu não sou só isso, né? Ele acha que me conhece, mas ele não me conhece, né? E como que eu faço para sair de dentro dessa rede que parece, né, ela fala mesmo, né, que o tempo todo me aprisiona. Eu vou ficando lá e recebendo desses algoritmos conteúdos que pretensamente são para mim, são especiais para mim, são únicos. Será que são mesmo? Né? Então, essa é uma questão que a gente tem que levar em conta, inclusive quando a gente fala em medidas, né, que tem que ser tomadas para a gente dar uma adolescência, uma infância um pouco mais saudável para esses meninos, que é a regulação desses algoritmos das plataformas, que hoje em dia, inclusive, a gente tem muito pouca informação sobre como esses algoritmos são estruturados. Essa é uma das questões da regulação e do acesso, né, a como eles pensam e tiram essas informações dos nossos cliques nas telas, né. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é da Sophie, a Sophie Costa. Ela dividiu uma aula que eu dei para o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS, exatamente também sobre as questões do livro do Jonathan Haidt, né, da questão da adolescência nesse contexto, e a Sophie falou muito claramente, né, eu queria saber qual era o propósito das telas na minha vida, e não foi fácil. Ela ficou, né, combinou com os pais que ela ia ficar 1 ano sem redes sociais, e o depoimento dela é que, de fato, não foi simples, né? Então, ela faz um pedido durante a aula, dizendo assim, eu peço que vocês, adultos, entendam que esse é um assunto extremamente complicado, e apenas querer proibir, e ela fala, né, dos celulares, é uma atitude extremamente simplista para uma questão muito complexa. E ela desenrola, a gente escreveu um artigo juntas também, depois eu posso passar o link para vocês, está dentro do blog do ITS, em que ela diz claramente, né, obviamente, que quando eu larguei as redes sociais, eu tive outros ganhos, mas não quer dizer que isso tenha sido uma coisa tranquila, né, a gente faz parte da nossa vida hoje, está nas redes sociais, os nossos amigos estão lá, as nossas relações são construídas lá. Então, simplesmente proibir não vai resolver o problema, né? E ela, como muitos adolescentes, né, depois da proibição dos celulares, reclamaram que eles gostariam de ter sido mais consultados, mais ouvidos. Até porque eles têm muitas sugestões, né? Obviamente, se diz respeito a eles, eles têm muitas maneiras, que a gente nem foi lá perguntar quais eram, de lidar, né, com essa questão. Um momento sou o seguidor, outro momento sou o influenciador.
Então, eu acho que não tem como você rotular a pessoa, esse é influenciador, porque em certos momentos ele é o seguidor. Decisivo, tanto porque a gente consegue ver o que as outras pessoas curtem, então a gente consegue ver o que as outras pessoas pensam através das curtidas. Foi a Ana Luísa, que também estuda no terceiro do médio do Instituto Federal, que trouxe essa reflexão. Cada clique, no final das contas, pode definir a nossa personalidade, a nossa reputação até. A gente ainda vive dentro de um sistema e o influenciador gira em torno do algoritmo, alguns. Então, é como se a minhoca comesse o próprio rabo, assim. Aproximadamente é como se a gente estivesse falando para um estádio de futebol, às vezes. Então, eu sinto que falta um pouco desse tato de entender que são pessoas, aqueles números são pessoas. Essa que falou aí, por último, é a Gabi, ela é uma influenciadora muito popular entre os jovens, e esse é um trechinho da entrevista que a gente fez, levando os influencers para a escola. E, assim, discutindo muito de perto com os meninos, né, que, na verdade, quando eles estão nas redes, eles também são influenciadores, não interessa se eles têm 10 seguidores ou 1 milhão, né, existe uma responsabilidade de todos nós quando a gente está nas redes, né, e é como a Gabi fala, quer dizer, os algoritmos estão lá, né, nos dizemos quem somos, mas a gente não pode esquecer que a gente é gente, né, que a gente tem uma pessoa do lado de lá, que não são números, né, e não precisa ser influenciador para se esquecer disso, né, muitas vezes esses meninos fazem bullying, praticam, né, atos de ódio, com discurso de ódio, esquecendo que quem está do lado de lá, né, quem está lendo, ouvindo a sua postagem, é uma pessoa igual a eles, né? Então, acho que uma grande questão da adolescência nos tempos líquidos é justamente pensar em como é que a gente continua sendo humano no ambiente digital. E esse é um desafio para a gente que educa também, porque temos visto a naturalização de alguns comportamentos que há muito pouco tempo atrás não teria cabimento, né, de acontecer. E toda hora a gente vê, né, será que vamos naturalizar? Na própria série Adolescência, a gente vê num certo momento que o Jamie nem acredita que a menina morreu. Tamanha contato dele com a morte, né, nos games você mata, depois revive, né, então como fazer, né, essa transição para a realidade, tanto que a psicóloga, num certo momento, tem que realmente olhar para ele e dizer, olha, ela morreu, ela não está mais aqui, né, então vejam que desafio, né, trafegar entre o real e o digital. O Silvio Meira, que é um grande pesquisador do CESA, lá de Recife, né, de Pernambuco, ele cunhou um termo que eu acho muito interessante, que é phygital. É a junção do mundo físico com o digital, né? Outros pesquisadores dizem que não vivemos mais uma vida on e outra offline, a gente vive on life, né? Ou seja, a nossa vida o tempo todo é on. Porque mesmo que a gente, saindo daqui, desligue tudo, celular, computador e tal, a gente ainda estará on. Porque tudo que acontece aqui no digital impacta o real. Então, é sobre isso, né, a adolescência nos tempos líquidos. É um não lugar, né, e quando você não tem lugar, você não tem o pertencimento, que é a coisa mais importante na adolescência, né, é saber quem eu sou, a que tribo eu pertenço, né, e vocês imaginem isso, quer dizer, eles acham muitas vezes que no digital eles estão vendo lá os seus amigos, estão convivendo, mas são amigos mesmo? Né? Quem realmente são os seus amigos? Quantos adolescentes não se queixam, né, que eles marcam às vezes, a gente foi no rolê e cada um estava no seu celular. Né? Então, essa confusão, essa fusão, traz também muita angústia, né? Assim como traz para a gente também, imagino para eles, né, que estão em formação. Notícia fresquinha de hoje, né, saiu na Folha, o Brasil está entre os países com maior uso de internet por crianças, né, diz a ONU.
Então, o cenário da gente é isso, o nível de uso fica próximo de 100%, né? Imagine quanto de crianças e adolescentes não estão nessa situação que a gente colocou, né, de ter que viver nesse mundo digital. Aí, olá, né, as crianças e os adolescentes já são 1/3 dos usuários da internet no mundo. E vejam bem, a gente tem 50% da humanidade conectada, os outros 50%, infelizmente, ainda estão excluídos do mundo digital. E eu digo infelizmente porque a gente sabe que a exclusão digital também tem seu preço, né? A gente viu isso na pandemia, enfim. Então, não é pouca gente, né? E aqui no Brasil temos aí, né, segundo o CETIC, 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet. E a gente é o 4º país do mundo em tempo de tela, né, com um tempo médio de conexão por pessoa de mais de 9 horas, né, 9 horas e 32 minutos por dia. Né? É esse o nosso cenário. Gosto muito dessa matéria da revista Educação, né, em que ela diz isso, né, estão conectados às telas e desconexos de si. Né? Então, o isolamento, o adoecimento, a depressão, né? Tudo isso tem promovido mais desconexão desse humano, que eu falei, né? Do que uma conexão verdadeira, porque o projeto da internet era genial, né? Uma rede que se propunha a juntar, a unir as pessoas globalmente, fazer com que elas compartilhassem informações, conhecimentos, né? E isso foi virando, por conta do modelo de negócios, uma coisa perversa, né? Onde as pessoas também descobriram a potência, né, dos cliques, dos likes, a economia da atenção, e em busca desses likes a qualquer preço, criaram esse ambiente tóxico que, infelizmente, a gente vê que a internet virou. Eles são a geração FOMO, que vocês já devem ter ouvido muito falar, a geração do Fear of Missing Out, né, que na tradução livre do inglês eles estão sempre com medo de estar perdendo alguma coisa, e isso eles dizem mesmo. Eu conversando com uma das meninas numa das oficinas, ela disse, eu estou no 3º ano do médio, eu sei que eu preciso passar no vestibular, eu desinstalo meu Instagram no domingo de noite, mas na sexta de noite eu volto a instalar, porque eu preciso saber o que está acontecendo, né? Porque meus amigos todos estão lá, os rolês todos a gente marca por lá, então não dá para ficar off no final de semana, né? Então é isso, eu tenho medo de que as coisas estejam acontecendo lá e eu não esteja vendo, né? E por outro lado, é também uma geração que não suporta a dúvida, né? A gente sabe que eles são os que mais acreditam na primeira resposta que o Google dá, né? E aos 14 anos, eles começam a acreditar nas teorias conspiratórias, porque já exatamente aquela idade em que você busca uma justificativa para aquilo que você pensa. E se essa teoria conspiratória se encaixa nas crenças, eles vão se formando, né? Por isso que a radicalização dos meninos começa a acontecer aos 13 e aos 14 anos, né? Alguém lhes diz, né, lhes mostra uma teoria, porque as teorias conspiratórias, elas não são nada bobas, elas têm todo um arrazoado com cara de ciência, e aí esses jovens se radicalizam, né, e entram, né, nessa ciranda de violência que, infelizmente, a gente tem visto, inclusive aqui no Brasil, que era um país, né, que não tinha relatos de acontecimentos desse tipo. De novo, a Helena fala uma coisa que eu acho muito bacana, né, que é a questão do ser humano, ela diz, né, está aparelhado e condenado a fazer teorias, né? Eu acho que é porque a criança começa, a gente, né, que acompanha o crescimento de uma criança, ela começa a perguntar, né, mas por que cai água do céu e chama chuva? Marcelo Martelo Marmelo, por que cadeira chama cadeira e não chama outra coisa, né? Então, isso, eles vão perdendo, né, porque é exatamente a curiosidade, o desejo de entender,
né, o desejo de ir construindo hipóteses, e tudo bem se elas não forem totalmente respondidas, há mais perguntas, né, para serem feitas. E a Helena fala isso, quanto mais sofisticado é o seu aparelho de pensar, mais você suporta a dúvida. Né? E só os cientistas, né, só os cientistas, os pesquisadores, são aqueles que suportam a dúvida, muitas vezes uma vida inteira, né, buscando, tentando encontrar as respostas. E ela diz isso, né, a diferença entre a ciência infantil e a adulta, né, entre a ciência do homem primitivo e do homem contemporâneo, é o quanto de dúvida a gente, né, a teoria suporta. E eu acho que a gente, como educador, também foi perdendo isso. Muitas escolas se queixam, né, que os meninos não gostam mais de fazer pergunta, né, e não gostam mais de fazer pesquisa, né, porque eles acham que está tudo na internet. Agora, então, com a inteligência artificial, a coisa está muito mais complicada. Eles acham que todas as respostas do ChatGPT tem, né. Então, eu penso que também é papel da gente recuperar esse prazer da curiosidade, né, essa condição de suportar a dúvida em busca de respostas. E principalmente, né, tudo bem se não houver respostas, né, mas que bom que a gente pode seguir perguntando, né, até o dia que a gente morrer. Gosto da fala da Alessandra Orofino, que é colunista lá da Folha, que ela diz que hoje em dia, os meninos, como estão crescendo com as fake news, né, acostumados às mentiras, eles não vão ter dificuldades em duvidar sempre que é mentira. A dificuldade vai ser acreditar no que é verdadeiro. E a gente já está vendo isso, né? O professor David Buckingham, que é uma referência nos estudos de educação midiática, ele diz que a gente precisa cultivar nessa geração o ceticismo necessário, e não aquele cinismo, né, de, por princípio, tudo é mentira. Né? Muitos professores relatam isso, inclusive, né? Professor de história, de geografia, né? Eles falam assim, isso não aconteceu, né? E se essa história não foi contada certa, se alguém falou fake news, enfim. Questionar não é o problema é não construir referenciais, né? É não construir o seu repertório com fontes confiáveis, né? Então, tudo isso vai tornando as coisas cada dia mais líquidas, e aí a gente vai ficando sem referência, e isso vai dando muita angústia, que é muito difícil de suportar. O Chomsky, que é também um grande linguista e tal, ele fala muito isso, né? Que houve uma desilusão, né? Com a ciência, com a religião, com as famílias, né? Então, as pessoas começaram a achar que não tinham em quem confiar, né? E ele diz isso, se você não confia em ninguém, por que tem que confiar nos fatos, né? Se ninguém faz nada por mim, né? Se ninguém me ajuda a resolver meus problemas, por que eu tenho que acreditar nas pessoas? Então, essa desilusão é muito triste da gente presenciar, e cada dia mais ela acontece na mais tenra idade. Por isso, porque estamos liquefazendo os referenciais. Então, a gente precisa se tornar esta referência, né? Olha, em mim você pode confiar, mesmo que seja para me confrontar, né? Para discutir, para debater. E é isso, né? Temos aqui o mundo Bunny, né? Que é frágil, ansioso, não linear, né? Incompreensível, que é o mundo que a gente vive, e a vida está para além do celular, né? Eu acho que a gente se preocupou muito com essa questão, e a grande pergunta é como é que a gente vai educar para a vida, né? O que é mais importante ensinar para os nossos filhos e filhas no mundo de hoje, né? O que eles têm que aprender na escola, que é só na escola, né, que eles podem aprender em nenhum outro lugar? Eu acho que são questões que cabem a gente, como eu falei no começo, não temos respostas prontas, mas é interessante que a gente se questione, né? E é isso, quer dizer, o universo digital traz muitos riscos mesmo, né? Mas risco tudo tem, né? Viver é um risco, mas traz muitas possibilidades.
Então, eu gosto muito dessa frase que o Instituto Alana sempre usa, né, que é preciso que a gente proteja as crianças na internet, e não da internet. Então, alijá-las, né, proibi-las de estar nesse ambiente, não vai prepará-las, né, para saber lidar com os riscos, com os perigos, né, muito pelo contrário, vai torná-los cada dia mais ingênuos, né, a gente fala que os nativos digitais, na verdade, não são nativos, eles são ingênuos, porque se eles não sabem, né, como esse universo funciona, né, que é para além da técnica, né, de manipular, baixar vídeo e tal, e responder e-mail, passar mensagem, é muito mais do que isso, né, é como fazer uma leitura desse universo, que é um pouco mais complexo. E é isso, assim, a gente tem que pensar que ela tem que ter essas duas coisas no mundo digital, como ela tem também no mundo físico, né? Que é ter mediação e liberdade, né? Eu lembro bem quando a primeira vez que meus filhos começaram a ir na padaria, na esquina de casa, sozinhos, aí foram comigo, aí algumas vezes depois eu ficava olhando, assim, até, né, a cabecinha deles sumirem e acreditando, vão saber dinheiro, né, eles não tinham cartão, levava dinheiro, vão saber passar o troco, né, vão saber atravessar a rua olhando para os dois lados, vão saber, né, o lado da calçada, que é interessante, enfim, né, a gente confia, inclusive na instrução, na educação que a gente deu. E é só assim que a gente forma crianças plurais e responsáveis, né? Não é proibindo, não é cerceando, não é vigiando o tempo todo, né? É fazendo a mediação e dando a liberdade na medida certa. Acho que uma coisa muito importante nesse mundo líquido é a gente dar para esses meninos referências sólidas, ou seja, princípios e valores, né? Então, o que é importante para aquela família? E eu acho que essa pergunta é sempre muito interessante, né? O que é inegociável? Olha, eu negocio a hora de você voltar da festa, mas eu não vou negociar que você venha de táxi sozinho. Não tem negociação, né? Você vai na festa com o fulano, ou eu vou te levar e tal, mas se quiser mais meia horinha, você me passa uma mensagem e tal, tudo bem. Mas você não vai poder sair de lá a hora que você quiser, com quem você quiser, do jeito que você quiser, né? Então, acho que isso é importante, né? Até coloquei aqui uma ilustração que é isso, o seu valor não é definido com base nos likes que você ganha, mas são valores que a sua família te passa, né? Que a sua escola te ensina. Isso tem que ficar sempre muito claro, esses combinados, né? O Zygmunt Bauman, que cunhou esse termo, né, da modernidade líquida, ele fala, essa frase dele me inspira muito, né? Eu desejo que os jovens percebam razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quanto eles conseguem adicionar isso a ela através do esforço e dedicação, né? Ou seja, uma vida com significado é aquela que dá um pouquinho de trabalho, né? Não é aquela estrada reta, linda, de tijolos amarelos que vai levar todo mundo para a terra de Oz, né? Então, a tarefa de compor uma vida é árdua, né? E não pode ser reduzida a adicionar episódios agradáveis. Não é uma coleção de momentos felizes, né? É maior que a soma dos seus momentos, né? Ou seja, é enfrentar as dificuldades. Eu lembro que, enfim, eu fiz balé muitos anos, eu lembro que a minha professora, que era uma bailarina profissional, ela sempre dizia, né, que o espetáculo era um momento muito importante, né, e maravilhoso e apoteótico, mas os ensaios eram o que ficavam, né, que quando ela lembrava, né, de algum espetáculo que ela tinha participado, ela lembrava dos ensaios, né, que é exatamente isso, é a dificuldade, é o giro que não dava muito certo, que não era muito rápido e tal, tudo isso vai compondo, né, os momentos que são significativos na vida. Eu chamo a atenção aqui para a educação midiática, né, a educação com, sobre e para as mídias, né,
que eu acho que é sempre uma possibilidade da gente trabalhar a empatia, o senso de unidade, a participação social, né, a cidadania digital. Então, é muito importante. A gente vive mediado, né? Nós estamos literalmente aqui no meio. Então, é muito importante que a gente eduque esses meninos para compreender este meio, né? Onde a gente está tão inserido quanto no mundo real. Acho que o papel da plateia é muito importante, né? Em qualquer caso de bullying, cyberbullying, é algo que a gente discute muito aqui também no Band, nas equipes de ajuda de aluno para aluno, questão da plateia. Então, você ter esse letramento é importante justamente para não dar visibilidade para esses discursos de ódio. Porque com curtidas, com essa questão do anonimato, você curte um comentário que apresenta esse discurso de ódio, ele vai ganhando visibilidade. Se a plateia não desse essa visibilidade, se tivesse esse letramento, esse conhecimento, que combate discurso de ódio é conhecimento, afinal, né? Isso não aconteceria. Então, eu acho que o papel da plateia é imprescindível também. Ai, gente, eu sempre falo, né, que esses meninos, eu brinco, né, eles estudaram em Harvard e só não trouxeram o diploma, né? Eles sabem tudo, sabem muita coisa, né? E veja que coisa importante, né, o papel da plateia, né? Aquela expressão que a gente ouve por aí, né, não vamos bater palma para maluco, né? Cada clique, cada interação. Eu falo muito nas oficinas, nas consultorias, a gente precisa conscientizá-los. Tem uma influenciadora que eu entrevistei para o meu livro Show Fake News, a Camila Coutinho, e ela fala uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: você tem noção do peso de um like? Cada vez que você curte meu post, você vira sócio dele. Né? Então, eu acho que conversar com eles sobre o que é participar, né? Que não é simplesmente uma interação, não é simplesmente um clique, né? Você está se engajando naquela causa, você está clicando para compartilhar, para concordar, para comentar, ou mesmo para falar, né? O discurso de ódio dá ibope, dá clique, né? Então, eu acho que isso a gente precisa trabalhar muito com eles e com a gente mesmo, né? Porque a gente sabe que todos esses conteúdos, as fake news, né? Elas têm um apelo à nossa emoção, né? Então, o pense antes de compartilhar é muito importante. E a gente só vai refletir sobre isso se a gente fizer disso um exercício cotidiano, né? Não é do nada, a gente aprende. E a educação midiática está aí também para isso. Gosto de trabalhar com os meninos também nessa questão do valor, inclusive nas redes, né? Que é isso, que história você quer contar? Dentro e fora das redes, né? Então, eu acho bonitinho esse acróstico aí, bonitinho e valioso, que é do Instituto Alana também. A palavra valor, querendo dizer, né? A sua história é verdade? Ela vai ajudar alguém? Ela é legal no sentido jurídico também, né? Que a Kelly falou brilhantemente aí com vocês na terça-feira. E se é bacana, né? Se é uma coisa positiva, né? É algo que você gostaria de ouvir? É algo respeitoso? Se a gente conseguir pensar nessas 5 questões, cada vez que a gente produz conteúdo e interage na internet, a gente já vai estar ajudando a transformar esse ecossistema, né? Para um ecossistema um pouco mais amigável e confiável. Eu acho bacana a gente pensar, né, na internet como o meio da rua, né? Então, eu trouxe aí, né, que tipo de orientação você daria ao seu filho se ele estivesse perdido e quisesse chegar a algum lugar, né? A quem ele deveria pedir informações, né? Que tipo de pessoa, que tipo de lugar ele poderia entrar e pedir, né? Então, é muito importante a gente também se colocar como aprendizes, né, da internet, e nesse lugar de mediação, que não é para a gente ficar maluco porque tem que mediar, mas simplesmente estar mais consciente, estar mais atento, ouvir, né? E aí eu trouxe aqui, né, uma monge budista, a Titi, que fala que a maior dádiva que a gente pode oferecer a alguém é a nossa atenção plena. Então, é sobre isso sempre que a gente está falando, e a gente pensar na nossa família, na nossa escola, na nossa comunidade,
Aonde é que vale a pena a gente prestar atenção? Porque é sobre ela que a gente fala o tempo todo, não só no mundo online, mas no mundo offline também, né? Tudo é uma guerra pela atenção. E aí, eu trouxe também uma reflexão importante, que é prestar atenção, né? Quando a gente oferece atenção para alguém, a gente oferece afeto, confiança, tempo e, sobretudo, né, a gente aceita o diverso, o diferente e o desigual. A gente tem que educar para as dissonâncias, para os paradoxos, para que possam haver as convergências. Então, é muito importante que a gente estabeleça um pacto sobre a realidade, né, o que é importante no mundo que a gente vive, aonde colocar a nossa atenção, para que a gente não se distraia, né? Porque os vídeos, a tela que rola, os memes, tudo isso é distração, né? E a gente tem que focar naquilo que nos faz humanos, né? Nesse ambiente digital, e continuar sendo singular, né? Ou seja, não é o algoritmo que vai dizer para a gente quem a gente é. Gosto também do MV Bill, que é um rapper inteligentíssimo, né? Ele deu uma entrevista e acaba a entrevista dizendo assim, né? Eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo, administrador das nossas próprias ideias. E aí a gente continua driblando os algoritmos, né? Então, acho que formar seres criativos e plurais é formar seres capazes de administrar suas próprias ideias. Olha, eu trouxe aqui para vocês os meus livros, né? Tenho 2 livros mais específicos de educação midiática, ou Como Não Ser Enganado pelas Fake News, que eu escrevi com a Flávia Aidar, pela Moderna, e o hashtag Show Fake News, uma história sobre verdades e mentiras, que eu tive a honra de fazer junto com o Maurício de Souza, que ilustrou com a sua turma da Mônica Jovem, né, que é uma alegria. A Tina, a nossa jornalista, né, ela cresce nesse livro, né, eu fiz com que ela se tornasse uma jornalista já profissional, checadora de fatos e influencer. As crianças e adolescentes gostam bastante. Tem um para as crianças menores também, pela Moderna, Comunicação Humana, o Manifesto pela Educação Midiática, que é um livro que eu recomendo, que é do professor David Buckingham, que eu já falei para vocês. Eu tive a honra de fazer o prefácio, né, de indicar a tradução desse livro, que eu recomendo para todo mundo, todo cidadão digital tem que ler. Eu tenho também um trabalho com redes cordiais, fizemos um guia para criadores de conteúdo infantil juvenil, que serve para todo mundo, para os professores, né, para os jovens. Esse guia é gratuito, pode ser baixado diretamente do site do Redes Cordiais. E esse Educação para as Mídias na Escola, o Poder das Contranarrativas, também é um trabalho que eu fiz para a Árvore Educação, que vocês devem conhecer, que também está disponível gratuitamente em PDF. Eu escrevo também para o Nexo Jornal, né, sou colunista, são quase 90 colunas já, né, e elas estão disponíveis de maneira aberta, livre e gratuita lá no Nexo. E eu tenho pensado e refletido muito sobre essas questões da educação midiática, da educação literária, da participação da gente no universo digital. E acabamos de lançar também um curso de educação midiática para ler e entender o mundo, que está disponível no site da Fundação Santillana. É só fazer inscrição e começar, tem um pouco mais de 10 horas, tem certificado, e ele foi pensado em português e espanhol, porque a Fundação Santillana distribui conteúdos para o Brasil e mais 18 países da América Latina. Então, foi uma alegria ter conseguido fazer esse curso. E aqui, os meus contatos, Nossa Senhora, falando bastante, e a partir de agora a bola está com vocês. Vai ser um prazer a gente conversar, enfim, entender melhor se ficou alguma dúvida, se tem algum ponto que vocês queiram aprofundar. Estou à disposição. Muito, muito obrigada, gente, pelo tempo, a atenção e escuta. Janu, nós que agradecemos. Eu falei para vocês que ela é maravilhosa, então não poderia ser diferente. E quanta coisa que você nos trouxe, assim, que é riquíssimo,
Só para não esquecer, Janu, estão perguntando aqui qual é o site para fazer a inscrição desse curso que você falou da Fundação Santiliana. Depois, se você puder passar, a gente disponibiliza aqui. É Fundação Santiliana mesmo, é só digitar e rapidamente na aba dos cursos vocês vão encontrar. É fácil. No site da Fundação Santiliana, tá bom. Foi incrível, Janu, e assim, quanta coisa rica você trouxe aqui, até para resgatar, para a gente aprender. Eu fiquei assim aqui refletindo muito. E é lindo o seu jeito de chamar os adolescentes, esses meninos. Toda vez que eu te ouço falar, isso é muito característico seu, lindo demais. Mas eu vou só destacar aqui algumas coisas, Janu, que é de uma relevância tão grande que você trouxe, do quanto a gente escuta pouco, a gente fala demais. Né? A gente escuta pouco jovem e falamos demais, como se fôssemos autoridades e os conhecedores e os certos, e isso toca ali, né, na gente, para a gente refletir sobre as nossas relações com alunos, com filhos, com jovens no geral. Acho que isso é riquíssimo. Você trouxe aqui um termo que eu adorei, que é o direito à palavra. E aí, assim, eu acho que isso tem tudo a ver, não, está linkado com o direito à dignidade do artigo 227 da Constituição Federal. Então, né, está lá já, né, dizendo que esse é um direito garantido das nossas crianças e adolescentes. Então, quando você trouxe, falei, uau, né, olha como está ali linkado. E quanta coisa incrível você falou, né, a necessidade de transparência dos algoritmos, a questão do respeito, que é inegociável nessas relações, e é o respeitar e ser respeitado. Então, a gente pensando, né, na nossa família, em casa, o que a gente negocia, na internet, né, o que a gente pode aceitar, o que não pode, quanto isso, às vezes, a gente vê faltando na nossa sociedade hoje, né, Janu? A gente vê tantos casos reais aí, de valores hoje, de virtudes que não estão sendo estimulados, né? Então é isso, Janu, que incrível essa sua aula. Se alguém tiver alguma pergunta, o microfone está aberto, fiquem à disposição para perguntar, tá bom? Eu sei que todos vão sair daqui com muitas reflexões, porque realmente a Janu, toda vez que ela fala, é isso, ela faz a gente sair diferente que a gente entrou. E mais, vou falar aqui também, Janu é palestrante, é consultora, é entrevistadora também, né, até pela formação. Então, assim, quem quiser levar Janu para as escolas, para as empresas, aproveitem, porque o ganho é grande. Então, não poderia terminar sem falar isso, né, porque realmente é muito... Obrigada, vamos juntas, a gente faz... Eu acho que é isso também, né, não adianta a gente... pensar, pesquisar, escrever, se a gente não compartilha, né? Então, cada ida à escola, cada assessoria, cada consultoria, a gente aprende tanto, né? E quem está no chão da escola, não adianta, sabe muito mais do que a gente, né? Eu sempre acho que a teoria, ela é um farol para a gente, né? Mas é na experiência, não tem jeito que a gente aprende, né? Então, eu gosto muito, a gente teve a oportunidade de dar uma aula juntas, e eu acho que é muito rico, são conhecimentos que se completam. Então, eu sempre agradeço, quando as escolas chamam, e as instituições, eu falo, vamos junto, porque eu vou para aprender também. É isso, maravilhoso, Janu, muito obrigada por esse seu tempo, pela dedicação, por compartilhar esse conhecimento tão rico socialmente com a gente. Todo mundo vai sair daqui diferente do que entrou, obviamente, e pensando assim, né, qual que é o nosso papel frente a esses adolescentes, afinal, eles vão assumir daqui a pouco, né, Janu? Não é mais que vai estar aqui, eu gosto sempre de lembrar isso. Então, como é que estamos formando esses jovens hoje? O que é que a gente está fazendo, né, em nossa sociedade? Que legado vamos deixar para eles? E é incrível aí te ouvir. Muito obrigada mesmo, viu? Uma honra ter você aqui no Educando Direito. Obrigada a vocês. E, ó, não esqueçam, hein, semana que vem
o curso continua, só tem gente fera, então acho que é uma oportunidade, 1 horinha você vê, né, que passa assim. Então, acho que é um tempo que merece a nossa atenção, né? É um tempo que merece que a gente destine para exatamente a gente ir se enriquecendo e, principalmente, né, saber que a gente não está sozinho. A gente, né, estamos juntos. Exato, caminhamos juntos e é isso. Então, semana que vem a gente se vê terça e quinta-feira. Não esqueçam, tá bom? Conto com vocês. A gente reabriu as inscrições porque tivemos alguns pedidos. Então, compartilhem aí o curso com outras pessoas, se vocês quiserem ainda, porque ainda temos aulas pela frente aí. Tem muito conteúdo riquíssimo aí para a gente abordar. E muito obrigada pela presença de vocês nessa aula de hoje. Obrigada mesmo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.